A Bruna vai trazer detalhes aí sobre uma decisão da Justiça que absolveu um torcedor do Vasco que foi acusado de tentativa de homicídio contra um atleticano, naquela pancadaria registrada há 9 anos lá em Joinville. A decisão saiu só agora. Bom dia, Bruna. Bom dia, Rafa, Riva, a todos os ouvintes. O torcedor do Vasco, Arthur Barcelos Lima Ferreira, foi absolvido da acusação de tentativa de homicídio contra o torcedor do Atlético Paranaense, William Batista da Silva, e de outros torcedores. A agressão ocorreu há 9 anos dentro da Arena Joinville, em Santa Catarina, em dezembro de 2013, numa briga generalizada de torcidas que tomou conta da arquibancada e chegou a interromper o primeiro tempo do jogo. Arthur também foi inocentado das acusações de lesão corporal, roubo e dano qualificado, já que ele usou o que encontrou pela frente no estádio para agredir outros torcedores. Um helicóptero chegou a pousar no meio do campo para socorrer as vítimas, o que fez a confusão ganhar repercussão internacional, já que a Copa do Mundo ocorreria no Brasil no ano seguinte. Apesar de ter sido inocentado desses crimes, Arthur não escapou de ser condenado por promover tumulto, praticar ou incitar a violência e invadir local restrito aos competidores em eventos esportivos, o crime previsto no Estatuto do Torcedor. Para esses crimes, ele teve pena de 1 ano de reclusão, a ser cumprido em regime aberto, além do pagamento de 10 dias multa no valor de 1/30 do salário mínimo. 10 dias multa na proporção de 1/30 do salário mínimo significa aí, o salário mínimo deve ser dividido por 30, resultando em mais ou menos R$30, aí multiplica por 10, ou seja, ele pagaria R$300 de multa, né? Arthur foi o segundo torcedor a passar pelo Tribunal do Júri de Joinville, Santa Catarina, porque em 2018, Leone Mendes da Silva, que também é torcedor do Vasco e estava envolvido na briga, foi condenado a 10 anos de prisão em regime fechado. É isso, Rafa. Então esse torcedor foi absolvido da acusação de tentativa de homicídio contra o torcedor do Atlético. Obrigada, Bruna, pelas informações. Riva, essa foi uma pancadaria, uma barbaridade histórica do futebol, né? As cenas, quem assistiu não esquece o que aconteceu naquele espaço lá da Arena em Joinville com a torcida do Vasco e do Atlético. Foi uma brutalidade, teve morte, mas foi uma situação absurda, não foi aquilo? Foi uma das situações mais absurdas da história do nosso futebol e a gente vê que mais uma vez as coisas ficam sem punição, enfim. Foi decidido pela justiça de que a pessoa não tinha absolutamente nada a ver, vai pagar uma multa de 300 e poucos reais. Mas alguém foi responsabilizado naquela história, aquela pancadaria? Rafa, até agora você não teve ninguém. O crime, ele é personalíssimo. Tem que lembrar sempre disso. O crime é cometido por alguém sobre alguém. Se tem mais pessoas em volta, mais pessoas bateram, chutaram, cada um paga proporcional àquilo que faz. Se eu chutei, eu pago de um jeito. Se eu dei o golpe de faca, eu pago do outro. Se eu dei um tiro e matei uma pessoa, quem mata paga mais. Enfim, quem entende um pouco de direito sabe do que eu tô falando. O problema nessas grandes confusões, Rafa, e principalmente há 9 anos, lá no passado, é você conseguir identificar. Hoje, com câmera de segurança por tudo, nessas muralhas digitais, é mais fácil você conseguir identificar quem fez e o quê. A polícia também se usa disso, vai para os estádios com equipamentos para filmar, aquele monte de coisa. Mas antigamente era muito difícil. E as pessoas ficavam impunes. E ficam impunes. Mesmo tanto tempo depois. É muito difícil de se identificar quem fez o quem na proporcionalidade que fez. É por isso que demorou tanto a justiça para se manifestar sobre isso? Porque as imagens na época da pancadaria correram o mundo. Agora identificar 1 a 1, Rafa? Não dava. Não dá, né? Você pega 100, 200, 50, 30, 40, 60 brigando naquele efeito turbo, é muito difícil de você personalizar e identificar 1 a 1. E aí vai demorando, vai se empurrando, vai levando pra frente e vai se indo embora. E aí chega num momento como esse, você não consegue levantar prova, ó, um abraço pro gaiteiro. Não levantou prova, não tem como condenar e fica por isso mesmo.